Acho que eu posso convidar você para nós orarmos juntos, para começarmos esse momento. Vamos orar? Senhor Deus, é muito bom estar em Tua presença neste momento. O Senhor cuida de nós de maneira extraordinária. Não merecemos nem estar vivos. Nosso pecado nos levaria à morte, até que Cristo veio e nos deu de presente a vida eterna. E hoje o Senhor nos chamou para trabalharmos nesta obra, de vermos pessoas saindo da morte para a vida. Mas neste concílio, o nosso foco, Senhor, é ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Para isso, ó Deus, neste momento, nos abençoe com a Tua presença. É o que nós mais precisamos. Que o Teu Santo Espírito sobrevoe este lugar. Que enquanto estivermos aqui, possamos ter este encontro pessoal com o Senhor e ouvir a Tua voz. Eu não sei as respostas que esses servos do Senhor vieram buscar neste concílio, mas eu sei que o Senhor já tem todas elas preparadas para nos oferecer. Fale ao nosso coração. Eu me coloco em Tuas mãos, Senhor, sou apenas um instrumento. Mas como vaso nas mãos do oleiro, peço que o Senhor, por favor, me esvazie de todo eu, para que eu possa ser preenchido pelo Teu Santo Espírito, e assim compartilhar deste azeite do Teu Santo Espírito para todos estes Teus servos e filhos que estão aqui neste momento. Fale conosco. A Tua palavra encontre morada em nosso coração nesta hora. É a minha oração sincera, e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Som. Opa. Queridos, boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estar com vocês. Quero agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui neste concílio. Agradecer ao pastor Valdomiro. Obrigado, querido. Acho que foi... Ainda sinto o peso da responsabilidade, ainda mais depois da apresentação. Mas eu tenho orado por essa associação desde quando eu recebi o convite. Eu já preguei nesta capela aqui algumas centenas de vezes. Eu digo que eu estou em casa hoje, em casa porque pastoreei essa igreja aqui na FAD Minas por 2 anos e meio. E fiz muitos amigos, me sinto em casa, estou feliz, estou aqui com a minha esposa. Durante o período todo aqui, passamos momentos muito felizes. Desde o começo do ano estamos no Rio de Janeiro, uma mudança diferente. Não esperávamos. Estamos aprendendo. Estou muito feliz também, estou em casa porque tenho muitos amigos aqui. Eu descobri que conheço muita gente nessa associação. Então, louvado seja Deus. Obrigado. Vamos nos conversar e trocar ideias durante esse período, tá? Quero agradecer também, pastor Marco. Obrigado, querido. É um amigo aí também que conheci há algum tempo. Lucas é um irmão. Deus me deu aqui. Obrigado, viu, querido? Mas nesse momento, amigos, eu quis trazer a Bíblia. Geralmente quando a gente vem para concílio, a gente sempre vem para a gente poder crescer teologicamente. Geralmente você recebe um professor de teologia. Quando o pastor Valdomiro me ligou, eu fiquei pensando por quê, né? O que mais me motivou a estar com vocês, porque a proposta desse concílio vai de encontro com dois princípios que eu acredito muito no ministério pastoral. E é baseado nesses 2 princípios que eu quero compartilhar a Bíblia com vocês. O primeiro princípio, veja se vocês concordam comigo. O primeiro princípio é que o reavamento espiritual, que nós tanto pregamos na igreja, que nós tanto esperamos que a igreja tenha, precisa começar com os pastores. Eu acredito, pastor, que enquanto os pastores, e eu estou aqui como pastor distrital, enfrentando as mesmas lutas que vocês, enquanto nós, pastores, não nos reavivarmos espiritualmente, não voltarmos ao primeiro amor, a igreja não irá ser reavivada. Louvado seja Deus porque vocês estão aqui para buscar o Senhor. Segunda coisa que eu acredito muito é que nós, pastores, antes de sermos pastores, nós somos ovelhas. E a gente esquece disso.
Acho que esse é o meu 10º ano, o 11º ano do ministério. E eu confesso que em alguns momentos eu me senti desamparado. Nunca por Cristo, mas de um pastor, de um amigo, para me abraçar, preciso. Eu acho que você também. É as lutas que nós enfrentamos. O ministério é um ministério solitário. A gente desconfia até dos amigos que a gente vai criando. Isso é um problema. Então, sim, o meu desejo, amigos, de todo o meu coração, e eu quero compartilhar isso com vocês, é que nesses encontros, nessas mensagens que nós iremos ter a oportunidade de ouvir, que Deus fale, e que você, como o pastor Marco disse, possa abaixar aí a guarda e permitir que o Senhor traga as respostas que você precisa. Amém. Posso fazer um pedido? Por favor, ore por mim. Ore pelos seus colegas. Ore por essa associação. Ore pelos administradores, pelo departamento. Aproveite este conselho para orar. Eu participei, pastor, ano passado de um conselho semelhante a esta proposta na Minas Sul. O pastor Eduardo fez uma proposta muito semelhante. E eu, assim, saí desse conselho dizendo, era unânime, foi o melhor conselho que nós participamos. Porque nós tivemos encontro com Jesus e isso não tem preço. A gente precisa disso. Vamos abrir a Bíblia. Separei alguns textos aqui. Eu vou começar com 2 textos do apóstolo Paulo, que, amigos, se tornaram textos marcantes no meu ministério. E eu queria começar muito esse concílio. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns personagens, vamos tentar entender algumas histórias. Orei muito por essas mensagens. Queria muito que você orasse pela mensagem de amanhã. Foi o primeiro sermão que eu preparei para esse concílio, foi o sermão de amanhã. Pastor, então por que não pregar hoje? Porque Deus queria que eu pregasse amanhã. E você vai entender. Mas essa mensagem de agora é para a gente poder, de alguma forma, tentar entender o que nós vamos viver aqui nos próximos 3 dias. 1 Coríntios 15, esse é de cor, você conhece muito. 1 Coríntios 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, versículo 58. Diz assim a minha Bíblia. Acharam? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Entenda isso, amigo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis. Se você não tem esse texto marcado na sua Bíblia, amiga, é a sua oportunidade. Esse texto aqui é marco para pastor. Portanto, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque no Senhor o trabalho que vocês realizam não será em vão. O que eu entendo quando Paulo dizia esse texto era ele dizendo assim: filhos, permaneçam firmes naquilo que Deus chamou vocês. O versículo anterior diz: olha, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus. O Senhor nos dá esta vitória, é um presente dele para todos nós. Mas permaneçam firmes. A perseverança no chamado é a nossa luta diária, mas é aquilo que nos mantém de fato fortalecidos na caminhada. E eu entendo que Deus não faz um chamado só. Eu entendo que Deus faz chamados em momentos específicos do nosso ministério. O chamado de Deus não foi simplesmente quando você aceitou ir fazer teologia. O chamado de Deus continua acontecendo na sua jornada com Ele. E o conselho de Deus é, portanto, permaneçam o quê? Firmes, inabaláveis na presença do Senhor. Segundo o texto de Paulo. A gente vai usar bastante a Bíblia hoje. 2 Timóteo. Conselho pastoral de Paulo para esse jovem chamado Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, quero ler com você. Eu gosto desse texto. 2 Timóteo 2, versículo 19. Olha que texto, amigos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Diz assim. Só para você entender o contexto. Paulo está dizendo aquela famosa frase, diz assim: procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem para onde se envergonhar. Lembra desse texto, né? Então, dentro desse contexto, ele falando para Timóteo isso: olha, seja um obreiro aprovado.
E ele começa a dizer que no meio desse obreiro aprovado iriam aparecer pessoas com verdades que foram desviadas. Começaram a apresentar outros evangelhos que não é o evangelho da graça, o evangelho de Deus. E aí ele faz um pedido especial e ele dá uma sentença importante para Timóteo, quando ele diz no verso 19 assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. E qual que é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Preste atenção, olha aqui. Como se Deus dissesse assim, ó, o obreiro aprovado, ele tem um selo, ele tem uma placa que está cravada na vida dele, e este fundamento ele vai permanecer para sempre, porque tem este selo. E qual que é o selo da aprovação de Deus para aqueles que de fato se colocaram nas mãos dele para ser um obreiro aprovado? Qual é este selo? O selo é: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Amigo, você não precisa se preocupar, porque o Senhor conhece você. Ele conhece a tua história. Ele sabe por que você está aqui, o que você teve que passar para estar aqui. Ele sabe as lutas que você enfrenta na tua jornada com os teus filhos. Ele sabe as lágrimas que você derrama. E por essa placa que Ele colocou na tua vida, no teu ministério, no teu coração, dizendo que conhece você, que Ele me garante que este fundamento permanecerá inabalável na presença dEle. Nada irá destruir. Uau! Está claro? Agora, baseado nesses dois textos do apóstolo Paulo, aí eu quero que você vá comigo agora lá para o Velho Testamento. E a gente vai tentar entender, na vida aqui de rápidos personagens, o que esse chamado de Deus e essas duas frases que nós lemos, esses dois textos bíblicos, têm a ver com a minha vida hoje, com a sua vida hoje. Vamos lá? Primeiro, Neemias. Abra aí comigo, por favor. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6. Eu gosto desses personagens. Neemias 6. Lá no livro de Neemias, te encontra um homem que foi chamado por Deus. Agora preste bem atenção. Neemias, ele tem algumas características interessantes, porque ele não teve um chamado sobrenatural. O chamado de Neemias não foi um chamado de aparecer um anjo para ele: olha, você precisa ir realizar. E ele não era pedreiro, ele era copeiro. E ele ouviu uma vez alguém falando da sua cidade. Ele morava distante e que a sua cidade estava desprotegida. E Neemias então sente o desejo no coração de realizar essa obra. Ele poderia ter dito assim: alguém vai fazer, mas ele falou: eu irei fazer. E ele abre mão de tudo aquilo que ele construiu na sua caminhada, para sair da sua terra, do seu conforto, para ir para uma região onde eles teriam problemas. Neemias, é interessante esse homem. Ele teve um chamado de Deus, mas assim como você, não teve algo extraordinário talvez que tenha acontecido. Comigo foi assim: não é um anjo apareceu para mim: você tem que ser pastor. Pelo contrário, estava adolescente trabalhava no escritório de contabilidade da minha cidadezinha no sul de Minas. Na minha cabeça eu ia mexer com números o resto da vida. Deus muda a história da gente e transforma, e louvado seja Deus por isso. Agora, amigos, por que Neemias ele se transformou num exemplo de alguém que recebeu um chamado de Deus extraordinário? Porque nesse capítulo 6 a gente encontra um detalhe. Preste bem atenção. O detalhe é Neemias 6, verso 1 em diante. Olha o nome dos indivíduos. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar. Interessante. Sanbalate e Gesem, quem que eles eram? Inimigos do povo de Deus, correto? E aí ele manda um recado para Neemias e diz: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Neemias está contando a história, correto?
E aí ele responde, Neemias responde no verso 3. E qual que é a resposta que Neemias dá? Por isso, olha que interessante, por isso enviei mensageiros para dizer. O que os mensageiros tinham que dizer? Estou fazendo uma grande obra. Por que eu vou parar para descer, para ir até vocês? Por que eu devo parar essa obra para encontrar com vocês? Entenda comigo, Neemias estava já no processo de finalização da muralha. Ele já estava trabalhando lá em cima para acabar os últimos detalhes, colocar os últimos tijolos, a porta ainda não tinha sido colocada. Então os inimigos pensaram assim: se ele terminar a sua empreitada, o que já foi um milagre, porque era quase impossível disso acontecer, se ele terminar, acabou para a gente não consegue mais entrar nessa cidade, a gente precisa impedir, e para conseguir impedir a obra da muralha inteira, a gente tem que atingir a cabeça, e a cabeça é Neemias. Então vamos dar um jeito de derrubá-lo. A gente precisa acabar com a vida dele. Só que Neemias estava trabalhando, amigo, ele estava ocupado. E aí eles mandam um recado, e o recado que ele manda é assim, ó: vem cá que eu preciso falar com você. E esse eles usam a curiosidade. E a gente é curioso, né? Quem já não recebeu um recado assim, ó: eu preciso falar com você, mas depois eu falo. Tem gente que nem dorme mais, né? Se for o presidente, então, aí, amigo. Agora, entenda bem. Olha a resposta que ele dá. Eu estou fazendo o quê? Uma grande obra. Como que eu vou descer? Eu estou fazendo uma grande obra. Por que eu vou parar tudo para descer? Queridos amigos, a obra que o Senhor nos chamou é uma grande obra. A obra é dele. Os anjos queriam realizar essa obra, a obra é dele. Mas o Senhor nos deu uma grande obra. Mas tem gente que está se aventurando nas curiosidades do pecado, se aventurando em falatórios que não deveriam se aventurar, e estão descendo do seu trabalho. Interessante que depois, se você olhar o verso 4, diz assim, ó: quantas vezes que eles foram para trazer a mesma mensagem? 4, porque o inimigo ele não desiste, e ele vai continuar. E aí depois, como ele não conseguiu pela curiosidade, como não conseguiu por aquela forma, eles mandaram um recado especial para ele, para falar que ele estava querendo se aparecer demais, começou a usar mentira, começou a usar para conseguir difamá-lo. Quantas coisas tentaram fazer para que Neemias desistisse daquilo que ele tinha sido escolhido e chamado para realizar. E aí a oração que Neemias faz, para mim, amigos, é a oração que todos nós devemos fazer diariamente. Verso 9, ele diz assim, olha bem essa oração, Neemias, capítulo 6, verso 9: e todos eles queriam era nos amedrontar, e eles diziam: as mãos de vocês largarão a obra, e ela não será concluída. Mas a oração dele era: Senhor, agora pois fortaleça as minhas mãos. Senhor, eu não sei, eu estou fraco. Eu sei que em algum momento eu posso cair, eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu tinha separado, mas Senhor, por favor, fortaleça as minhas mãos. Aqui tem um exemplo de alguém que clamou a Deus entendendo quem era, porque se você não consegue encarar, você não vai conseguir mudar. Segundo personagem, 2 Samuel, vira as páginas para mim, vou voltar um pouquinho, 2 Samuel capítulo 11, versículo 6. 2 Samuel capítulo 11, versículo 6. Esse segundo personagem, interessante ele, porque geralmente quando a gente pensa de Davi e pensa na sua história com Betseba, mas nesse momento, em 2 Samuel 11, verso 6, a gente encontra um homem que não recebeu um chamado para ser pastor, nem para ser um profeta, nem para ser um líder. Mas ele demonstra, dentro desse princípio de chamado, de permanecer firme no chamado, alguém que era completamente comprometido. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 6, diz assim: então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. E quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava, vamos conversar mole, Davi, como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real
e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias fez o quê? Dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem, por que não foi para casa? E Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. E Urias é um exemplo de alguém extremamente comprometido. Davi manda chamar ele da guerra, ele não estava de férias, ele estava na guerra. Chega, dá presente para ele, vem com conversinha mole, manda ele ir para casa para ele encontrar com a sua esposa. Só que Urias, amigo, ele era tão comprometido naquilo que ele tinha recebido como missão, que ele pensou assim: é impossível, eu não consigo ir em casa imaginando que no campo de batalha existam soldados e pessoas que estão morrendo enquanto eu estou aqui. É incompatível. Amigos, olha, o nível de comprometimento de Urias demonstra um chamado e uma convicção deste chamado de Deus de maneira tão intensa no coração, que deveria ser exemplo para nós. O nosso povo sofre, amigo. Concorda? O nosso povo sofre. Eu era pastor auxiliar lá no IAM. E aí teve um congresso de missionários. E aí o pastor Paulo na época me pediu para que eu fosse jantar com um dos missionários que veio da África. E aí a gente foi para o refeitório. E aí esse missionário entrou, olhou para a mesa, preparado aquele banquete, e sentou na mesa e não comeu nada. E eu lembro que eu perguntei para ele assim: mas por que você não está comendo? Aí ele olhou para mim e disse assim: porque a minha esposa está lá e possivelmente ela não comeu nada hoje. Eu não consigo comer. Acho que eu também não consegui mais. Mas o povo sofre. O Senhor tem cuidado de nós. Terceiro e último personagem que todos nós estamos cansados, mas esse aqui, amigo, é um exemplo negativo. Jonas. Jonas capítulo 4. Quero terminar com essa história tão conhecida. E olha, amigo, olha que história. Jonas capítulo 4. Livro de Jonas, capítulo 4. Já falamos de Neemias, já falamos de Urias, já falamos de comprometimento, de chamado, de dedicação. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse personagem Jonas. E olha como que a história dele tem lições importantes para nós, para aquilo que nós vamos viver aqui. Jonas, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, diz assim: Mas Jonas, acharam? Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. E ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e que muda de ideia quando ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço-lhe que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa tua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma, e ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus chamou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Então Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer.
E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer, numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Interessante que o livro de Jonas não termina. É um dos poucos livros que termina com uma interrogação. Eu acho o capítulo 4 de Jonas um dos capítulos mais estranhos da Bíblia. Por quê? Porque é como se destruísse toda a linda história que construiu até o capítulo 3. Porque até o capítulo 3, Jonas, a história é linda, ela é extraordinária. Mas quando chega no capítulo 4, a gente encontra um profeta que está reclamando que a sua campanha evangelística deu certo. E ele está reclamando que Deus salvou o povo e que o povo se arrependeu. Não tem explicação, né? Tem explicação? Pensa num pastor desse. Deus faz tudo aquilo que vai lá, ele vai lá para dentro, prega um sermão sem vontade. Porque eu imagino que o sermãozinho que ele pregou foi um sermãozinho fraquinho ali. E Deus fez um milagre e todo mundo converteu. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar você pregando em Valadares, lá em Teófilo Otoni? Me ajuda aí que a cidade de Minas é Patinga, e a cidade inteira se converteu. Você consegue imaginar isso? Você chamar a associação para ajudar a batizar aquele tanto de gente. Imagina isso. E depois você sentar e chorar em depressão, porque Deus salvou aquele povo. Jonas tem algo para nos ensinar. O que está acontecendo aqui nessa história? Por que a história de Jonas é tão significativa para a gente poder terminar esse primeiro encontro hoje? Vamos só entender aqui alguns detalhes rápidos. Primeiro, a gente precisa entender que dentro dessa história de Jonas, desse livro, ele é um livro que não fala sobre... O objetivo desse livro não é falar sobre Jonas. O objetivo desse livro é falar sobre Deus. O foco do livro de Jonas é mostrar o caráter de um Deus que ama e busca os seus filhos muito. O próprio Jesus cita Jonas depois, em alguns textos do Novo Testamento. Mateus 14, Mateus 16, Jesus cita Jonas. Mostra claramente de que Jonas de fato foi um profeta que Deus enviou. O livro de 2 Reis apresenta Jonas, no capítulo 14, versículo 25, Jonas como um profeta verdadeiro de Deus, que Deus escolheu. Está lá em 2 Reis capítulo 14. Interessante. Mais detalhes aqui de Jonas. Muitas pessoas acham que o livro de Jonas é uma lenda. Mas se você não é um incrédulo, amigo, não tem motivo para não acreditar na história de Jonas. Porque tudo que acontece ali é completamente possível nas mãos de um grande Deus, sim ou não? Fazer um peixe para engolir, tudo é possível, completamente possível. E tudo isso a gente acredita que aconteceu. O que o livro quer mostrar? Preste atenção. Primeiro, ele quer mostrar que Deus é soberano. E ele quer mostrar que tudo obedece a Deus. Lembra da história? Deus fez o mar e a terra. O vento lhe obedece. O mar lhe obedece. O peixe lhe obedece, a planta obedece, o verme obedece, só o crente que não obedece. Na história inteira, nós encontramos Deus sendo responsável para demonstrar o seu amor e atender a oração dos marinheiros, atender a oração de Jonas da barriga, atender a oração dos ninivitas que clamaram, mas a história termina com uma interrogação para nos fazer pensar: quem que nós somos nessa história? Capítulo 1 Deus chama, capítulo 2 Deus ouve, capítulo 3 Deus perdoa, capítulo 3 Deus é misericordioso. Tá, e aí, pastor? O que a gente aprende? 3 lições. Primeira, óbvia, Deus não chama Jonas para salvar Nínive. Deus chama Jonas para salvar Jonas. Uau, olha aqui. Amigo, Jonas se escondia atrás de uma capa de profeta e imaginava que simplesmente por ter a capa de profeta ele podia se esconder de Deus. Na verdade, o livro inteiro de Jonas é para mostrar o que Deus pode fazer para salvar um servo dele, para salvar uma pessoa que está precisando dessa graça de Deus.
Filho querido, em nome de Jesus, preste bem atenção no que eu vou dizer. Interessante. Deus, Ele tem um projeto especial para a tua vida, e esse projeto tem a ver com salvação. Amém. Eu fui industriário lá no IEM. Quem estudou no IEM? Só para me saber, quem fez faculdade lá no IEM? Alguém que chegou a ser industriário? Chegou a estudar como industriário? Você lembra dos quartos dos industriais que ficavam lá, que era a senzala? Lembra lá embaixo? Ficava todo mundo lá embaixo. Era um quarto lá. Exatamente. 8 pessoas dentro do quarto. Carandiru. Triliche. E quando você chega novato, você vai dormir lá em cima, na triliche, que da sua cara para o teto é 1 palmo. Se você cai de lá, é morte, não tem outra explicação. Se acordar assustado, amigo, teve um sonho estranho, levantou, você tem que entrar na cama deitado, sabe? Você lembra dessa? Era o quarto que a gente morava lá no internet. Estava de férias, Marlon lembra do Marlon, né? Estava de férias lá, Marlon. Mestrado, os quartos VIPs com os pastores e os trabalhadores na vinha, lá embaixo. E aí, quando foi um sábado à tarde, eu tinha trabalhado a semana inteira, fui fazer um trabalho maravilhoso no sábado à tarde, que é o trabalho sonar e dormir. Dormi à tarde no sábado, daqui a pouco alguém bate na minha porta. Eu falei, meu pai do céu, estava sozinho nesse dia, estavam todos os meus colegas trabalhando em plantão na cozinha e tal, mas eu tinha pegado folga nesse sábado, estava sozinho. Desci da minha treliche, escalei, desci, abri a porta, com cara de sono, era um pastor Josanã Alves, que na época era distrital lá em Alagoas, aluno do mestrado. Bateu na porta e falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu vim aqui visitar você. Eu falei, gente, diferente. Crente, né? Cara, no sábado, fazendo mestrado, trabalhando a semana inteira, visita, sábado à tarde. Eu falei, tá, seja bem-vindo, posso puxar uma cadeira e tal, não sei o que, o quarto, assim, cheiro maravilhoso, imagina, quarto com 8 pessoas, cheiroso, roupa espalhada, né, pastor? Você conhece bem esses quartos dos meninos. Eu puxei a cadeira, ele sentou e tal, e aí eu lembro que a gente conversou e eu era novato, né? Todo empolgado, eu tinha sido ancião novo, né? Contei a história, eu falei, ancião novo, 15 anos era ancião. Ele olhou para mim e nunca mais esqueci. Um dia eu vou encontrar com ele para falar isso para ele. Ele nem lembra disso. Mas ele falou assim, Rafael, desculpa. Na verdade, Deus chamou você para ser pastor, não é porque você tem mais qualidades ou características. Deus só chamou você para ser pastor porque você é tão ruim que se você não fosse pastor, você ia se perder. A única maneira que Deus teve de salvar você foi chamar você para o ministério. Caiu do triliche. Rapaz, a triliche, amigo, olha, foi a maior lição da minha vida, pastor. Eu saí daquele dia olhando e vendo que o ministério, na verdade, foi um projeto salvador de Deus. Onde você estaria se Deus não tivesse trazido você para esse ministério? Deus é misericordioso demais. Segunda lição. Está na hora de nós nos despertarmos do sono, amigo. Enquanto a tempestade caía lá fora e os marinheiros rezavam para os deuses deles, Jonas estava como? Dormindo, para que aquilo passasse logo. Não é comigo, sabe? Não é comigo. Eu acho que hoje nós, pastores, podemos fugir muito de Deus quando nós falamos assim, sabe, não é comigo. Tem outras pessoas para se preocupar, não é comigo. O Senhor precisa nos despertar, amigo. Eu vou dizer de algo que eu acredito, e não é porque
Jesus escolheu esta geração para voltar, amigo. Podia ter escolhido a de Paulo, seria muito mais bonita, não era? Dos mártires, mas escolheu esta. E nós, pastores, precisamos despertar do sono. Terceira e última lição de hoje. Entenda bem. Deus nos ama numa escala desconhecida. Não existe nenhum sentimento humano nesta terra que se compare ao amor que Deus tem por nós. Deus conta a história do livro de Jonas porque Deus queria salvar Nínive, porque Deus queria salvar os marinheiros que se convertem, e Deus conta o livro de Jonas porque Deus queria salvar Jonas, porque Ele ama Jonas, porque Ele ama os seus filhos. Deus nos ama numa escala desconhecida. Eu conheço pessoas que trabalham na obra do Senhor e não conhecem o Senhor da obra. Nós não fomos chamados para serem profissionais. E é isso que motiva todos os dias. Eu não fui chamado por Deus para ser um executivo de Bíblia. O meu chamado, quando Deus me tirou da minha cidade, Deus me fez estudar num colégio para quem não tinha R$1 no bolso. Eu saí da minha cidade, passando no vestibular, pegando um ônibus, 35 horas dentro de um ônibus, com R$5 no bolso, para poder estudar. Cheguei na rodoviária de Feira de Santana, quarta-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas. Rodoviária de Feira de Santana não tinha onde ter tanta gente. E aí eu cheguei pensando que já tinha chegado no colégio. Aí eu falei, agora onde é o colégio? Aí alguém falou assim, eu conheço a N que você falou, e você tem que pegar um ônibus para ir para lá. E eu falei, ônibus? Outro? E aí cheguei no guichê e perguntei para a moça do guichê assim, quanto que é a passagem para ir para o colégio? E aí a moça olhou e falou assim, R$6,50. Eu falei, eita pai, eu só tenho 5. Eu falei, moça, eu só tenho 5. Ela falou, só lamento. Virei as costas, quarta-feira, 9h30 da noite, sozinho na Bahia, nunca tinha saído de Minas. Olhei e falei, o que eu vou fazer aqui? Sentei no banco da rodoviária de Feira de Santana e falei, Senhor, vou pedir força, ou para pedir dinheiro para alguém, para me emprestar uns 50 para eu poder terminar de chegar, ou chorar. Na hora que eu sentei, passou um tempinho, eu senti uma mão no meu ombro. Falei, pronto, vou ser assaltado. Vou levar meus R$5, vai ficar mais difícil. Preconceito do Bahia. Quando eu olhei, era uma senhora. Falei, senhora não assalta, apesar, eu acho que não assalta. Eu olhei para trás. Era uma senhora lá de Capoeira do Sul. Ela olhou para mim e disse assim, você é o Rafael? Falei, eita pai, eu sou. Você comportou com o meu filho lá em Itajubá. O meu filho me ligou dizendo que você iria vir para cá. Eu estou aqui desde as 2h30 da tarde esperando você chegar para levar você para o colégio. Ela me botou no carro, me levou na casa dela, eu dormi lá. No outro dia seguinte ela foi lá, conseguiu a bolsa para mim, comprou material escolar que eu não tinha, ainda deixou eu com R$5 no bolso. Passei o semestre inteiro. Porque na graça dele, quando ele faz um chamado, ele garante a obra. A obra não é nossa, não. Agora sabe quem Deus mais ama? Deus, além de amar você, Deus ama a tua esposa, Deus ama os teus filhos, mas Deus ama ainda mais aquelas pessoas que Deus tem usado você para salvar. E no dia que você perder amor pelas pessoas,
você precisa renascer de novo, porque Deus fez você para salvar gente. São pelas almas, amigo. Pastor querido, se você não tivesse nesta igreja que você está hoje, que talvez você pensou assim, por que me enviaram para cá? Por que eu estou neste lugar? Se você não estivesse nessa igreja, talvez aquela irmã que você batizou semana passada não teria se batizado. Talvez aquele sermão que você pregou e ninguém levantou uma pena e você pensou assim, poxa, desaprendi a pregar. E talvez ali alguém se converteu e vai estar no céu por causa daquela mensagem que um pecador como nós pregamos. É porque o amor de Deus se estende por toda esta raça humana. Simplesmente porque o maior objetivo de Deus é salvar os seus filhos. Eu vou terminar com a frase que eu digo sempre nas minhas igrejas e vou dizer para você: tudo o que Deus faz é para salvar. Tudo. A gente vai descansar, mas pastor, me permita contar uma última história para terminar. Por favor. Preste bem atenção. Olha aqui. Casal de missionários na China. ...40 anos de trabalho missionário. Receberam uma carta dizendo assim: vocês estão aposentados, podem voltar. Em campo missionário, eles tiveram febre tifoide, malária, uma infinidade de enfermidades, quase morreram várias vezes. Se aposentaram. Venderam tudo que tinha, pegaram um dinheirinho que tinha para comprar 2 passagens de navio para voltar para a Europa. Compraram, se organizaram na viagem de 3ª classe, que era o dinheiro que dava para pagar. Nessa viagem de volta para a Europa, eles ficaram pensando como que seria a recepção deles. Sabe aquela expectativa? Como é que vai ser a minha recepção? Quem será que vai estar lá no porto para receber a gente? Eles ficaram criando essas expectativas. Sabe essas expectativas que a gente cria? E eles pensaram assim: vai ser o presidente da associação vai estar lá, o pastor vai estar, alguns irmãos, vai ser uma festa, vai ser um negócio maravilhoso. E a esposa, que é mais racional, falou: calma, não espera tanto, calma. E ele: não, mas você vai ver. E aí a viagem foi chegando. Quando eles estavam chegando perto do porto, o marido chegou na janelinha, olhou para fora. Gente, eles ficou impressionado. Ele viu no porto uma fanfarra com faixas dizendo assim: sejam bem-vindos. Ele falou assim: meu bem, vai lá, bota o seu melhor vestido, que a festa é maior do que eu imaginava. Vai ser um negócio assim extraordinário. Vai lá, se arruma. A mulher foi lá, fez o cabelo, botou o vestido e tal. 3ª classe, desceu a 1ª classe, desceu a 2ª classe. Quando eles desceram, não tinha mais ninguém no porto. A festa não era para eles. Chegou um mais famoso lá. Ele olhou para a esposa: lá em casa vai ter uma festa surpresa lá em casa. Pegou um táxi, foi para casa. Chegou lá, casa vazia. Entraram na casa, tudo sujo, tudo estranho. O pastor, que tinha missionária, que tinha acabado de se aposentar, ficou revoltado. Andou para lá e para cá, e daqui a pouco ele olhou para a esposa que estava arrumando as malas e falou assim: meu bem, é o seguinte, eu vou sair, vou dar uma volta, e enquanto eu sair, você fala para os deuses que você serve, se é assim que recebe os seus missionários quando eles voltam para casa. Ora para esse Deus aí que você serve, se é assim que se recebe os missionários quando eles voltam para casa depois de 45 anos em campo missionário. Pergunta para ele. E ele saiu e andou o dia inteiro sem rumo para a cidade. No final da tarde ele voltou. Entrou, a esposa estava na pia. Ele entrou, do jeito que a esposa estava, continuou. Ele olhou para ela com um tom de arrogância e disse: e aí? Falou com seu Deus e perguntou se é desse jeito que ele recebe os missionários quando volta do campo missionário e chega em casa.
Orou? Sim, meu bem. Eu orei. E aí? O que ele respondeu? Ele respondeu que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Vou escutar uma música agora. Eu queria que você orasse a Deus durante essa música e dissesse: Senhor, eu preciso ter um encontro contigo neste concílio. E eu sei que o Senhor tem um chamado para a minha vida durante esses próximos dias. Enquanto essa música for cantada, se ouvirdes a voz do Senhor, pastores, ovelhas do pastor Jesus, não endureçai o vosso coração.